Então, tem itens que não podem ser esquecidos. Nós consideramos essenciais esses 5 itens que aí estão para todo comunicador espírita, esteja ele na tribuna de um centro espírita, esteja ele na direção de uma instituição, esteja ele recepcionando numa feira do livro espírita, esteja ele num evento público, às vezes fora do centro espírita, para divulgação espírita, esteja ele, inclusive, no atendimento fraterno, esteja ele, inclusive, na recepção de alguém. Mas esses itens são essenciais, especialmente para quem vai falar em público, que não pode ser esquecido. O nosso embasamento vai ter que ser em Kardec. Claro, é o item primeiro. Nós somos espíritas, defendemos a ideia espírita, estudamos Kardec, entendemos o porquê, estamos conscientes da grandeza e responsabilidade da tarefa, da nobreza do ideal. Então, o nosso embasamento há que ser kardeciano. Tem que buscar nas bases doutrinárias o que vamos transmitir. Isso não nos impede de trazer exemplos do cotidiano, isso não nos impede de trazer outros autores que podem ser úteis na transmissão de uma reflexão que ajude as pessoas, inclusive considerando as conquistas da ciência médica, da ciência psicológica, que traduzem hoje grande referencial para reerguimento dos dramas humanos na questão da moralidade, na questão dos desafios. Mas o embasamento tem que estar em Kardec, quer dizer, trazendo exemplos do cotidiano, trazendo conhecimentos e conquistas da ciência, isso é motivo a mais para nós mostrarmos o Kardec. Olha o que o Kardec escreveu aqui. Olha o que Kardec nos trouxe na Revista Espírita, por exemplo, esta riqueza doutrinária à nossa disposição, das experiências traduzidas por Kardec. Mas, sem dúvida, a base doutrinária das obras básicas. Então, tem que ser Kardec. Senão, nós estaremos apenas em encontros culturais, que têm o seu valor, não tenha dúvida nenhuma, mas o nosso objetivo ali é apresentar o Espiritismo, considerando aqueles 2 objetivos essenciais: instruir e consolar. Porque a doutrina espírita, ela é uma síntese das leis divinas. Nós podemos perder a oportunidade de transmitir para quem está nos ouvindo essas grandezas morais. Não se deve ter a preocupação de querer transformar as pessoas em espíritas. Não, não é esse o objetivo. Mas o dever de todo comunicador espírita é apresentar a genuína ideia espírita, com todos os seus fundamentos e alicerces que fazem a doutrina espírita em sua grandeza. E, naturalmente, quem vai fazer isso precisa preparar um roteiro. Não cabe improviso. Essa preparação do roteiro envolve pesquisa. A preparação do roteiro envolve o preparo do palestrante. É inconcebível alguém que vai fazer algo sem preparar. A mesmo que o palestrante tenha bastante experiência, e o seu roteiro pode ser até mental e não escrito, dada a sua experiência, a sua bagagem, ele tem que ter em mente o que ele vai falar. E muitas vezes, o que ele vai falar são coisas que ele já falou, portanto, é fácil buscar dentro de si mesmo algo que tem falado muitas vezes. Então, existe um roteiro anterior. O que nós queremos dizer em preparar o roteiro é não improvisar, porque a mera improvisação sujeita-nos a perder o foco. Então, há que ter um roteiro prévio, ainda que mental. Alguns de nós precisamos fazer algumas anotações e outros já guardam uma certa facilidade mental para que esse roteiro seja feito. Ora, quando se fala em roteiro, nós estamos pensando em introdução, meio e fim. Há que ter uma preparação cativando o ouvinte, porque se você perder o ouvinte nos primeiros 5 minutos da sua fala, dificilmente você vai manter a atenção do seu ouvinte. Esse cativar do ouvinte nos primeiros minutos, de 3 a 5 minutos, envolve, pois,
um roteiro que desperte a atenção de quem vai ouvir, porque ele percebe que aquilo que você vai falar é importante. Então, quando você prepara algo, como é que eu vou iniciar minha palestra? Eu vou me referir a um fato presenciado na rua, que eu presenciei, que julguei útil? Eu vou me referir a um evento divulgado pela mídia? Ou vou despertar atenção com algo que toque diretamente o leitor, o ouvinte? Então, o roteiro prevê esta, digamos, sensibilização do ouvinte. Você não pode ir para um local fazer uma palestra sem saber o que vai falar. Nós precisamos preparar um roteiro, ainda que mental, dependendo da facilidade ou dificuldade de cada um de nós, preparar sim algo que desperte a atenção do ouvinte para que aquilo o beneficie. Nós temos que respeitar o tempo de exposição. Muitos de nós somos indisciplinados com isso. Nós sabemos que o tempo da instituição, por exemplo, é 30 minutos. Nós temos que ser disciplinados com esse tempo de 30 minutos. Se foi combinado antes, se isso está no roteiro da reunião, que o palestrante usará da palavra 30 minutos, nós temos que respeitar o tempo de exposição. Porque se foi fixado um tempo, é porque existem outras tarefas que podem acontecer antes ou depois, e aquele tempo é importante. Agora, se nós estamos num evento de fala livre, se nós estamos num evento de um seminário que comporta tanto tempo de exposição e tempo de pergunta e participação do público, sem o compromisso do tempo de exposição, que foi mais ou menos fixado, aí tudo bem, nós podemos até antecipar o fim ou prolongar um pouco mais. Mas há que se respeitar o tempo da exposição, para não ferirmos a programação em andamento. Muitas vezes, esse tempo de exposição é fixado, por exemplo, em que os pais ouvem a palestra e as crianças da evangelização estão em outra sala. Então, a coordenadora da evangelização, ela consegue manter as crianças com atenção e atividade, digamos, durante 30 minutos. Se o palestrante passa para 45 o seu tempo, para 40, é difícil segurar as crianças. Então, às vezes, a questão do tempo é em função disso. Existem outras razões, é claro, mas nós temos que respeitar. E isso inclui a pontualidade do próprio dirigente espírita, da própria instituição. Se a reunião está marcada para 8 horas, vamos iniciar às 8 horas. Não há que se adiar o início. Por que se adiar o início? Porque fulano não chegou? Não, isso não é razão. Isso é indisciplina. Nós temos que usar pontualidade, e se sabemos que o nosso tempo é de 20 minutos, então nós vamos iniciar 8h10, 8 horas, deu os avisos, fez a prece, vibração, 8h10 o palestrante tem a palavra. Ele vai usar 20 minutos ou 30 minutos, conforme o regulamento e conforme o combinado na casa. Nós temos que perguntar. O palestrante precisa ter a humildade de perguntar. Precisamos ter, eu me incluo. Estou dizendo isso para mim mesmo. Quanto tempo eu posso usar? E respeitar isso. E usar, naturalmente, seriedade no trato com as questões. Nós não podemos ser levianos na abordagem das questões. E usar alegria também. Nós não estamos ali para fazer sermões, para pregar. Nós estamos ali para ajudar. Lembremos-nos dos objetivos essenciais. Instruir e consolar. A seriedade que o Espiritismo merece e nós temos o dever de prestar está no respeito, no trato com as questões trazidas pela doutrina espírita. Por isso, o embasamento em Kardec. Esses itens são essenciais. E claro que eles se ampliam para outras questões que vamos apresentar a seguir.